Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá, minha gente. Linguagens da arte. É o nosso módulo 2 da apostila. Esse módulo dá sequência à reflexão sobre as funções da linguagem iniciada no módulo anterior. Nós trabalhamos no módulo anterior, no módulo 1, as palavras e o mundo. Nesse módulo 2, estimularemos a pensar sobre as diferenças entre textos utilitários e textos estéticos, tá? Então vamos lá para textos utilitários. Texto utilitário será todo aquele que pode ser útil a alguém, tá? Todo texto que é conveniente, que se saiba fazer sem necessitar de minutas ou qualquer outro tipo de ajuda, como é o caso de um requerimento, de uma carta de reclamação, de uma declaração, de um contrato, de um regulamento e de um relatório, tá? E a estética textual, né? Textos estéticos, né? Será relacionada à forma como você apresenta seu texto para o leitor, levando em consideração questões como legibilidade da escrita, organização dos parágrafos, espaçamento entre palavras e respeito aos limites da linha, dentre outros, tá? Então nós vamos trabalhar dentro desse contexto do módulo 2, na questão de textos utilitários e texto estético, dentro dessa linha de linguagens da arte, tá ok? O que é a linguagem? É um sistema, né, que através do qual o homem ele se comunica. Ele comunica suas ideias, né, sentimentos, seja através da fala, né, da escrita ou de outros signos convencionais, placas, símbolos, né, gestos e tantas outras coisas que o ser humano consegue expressar o que ele está sentindo, o que ele está vivendo. Eu vou passar um vídeo para vocês e vai dar um pouco dessa ilustração sobre linguagem, ok? Acompanha aí. Linguagem verbal e não verbal. Nós, seres humanos, nos comunicamos através da linguagem. Podemos, por exemplo, trocar informações, expressarmos nossos sentimentos e pensamentos, fazermos questionamentos por meio de palavras, gestos, símbolos, desenhos, da postura corporal e do tom de voz. Desse modo, utilizamos a linguagem verbal e não verbal para nos comunicarmos. Um dos aspectos que pode interferir no processo de comunicação é o código a ser utilizado. Esse deve ser entendível para ambos, receptor e emissor. Se uma pessoa está dirigindo e vê que o sinal está vermelho, o que ela faz? Para. Isso é uma linguagem não verbal, pois ninguém falou ou está descrito em algo que ela deveria parar. Mas, como ela conhece a simbologia, ou seja, o código utilizado, apenas o sinal da luz vermelha já é suficiente para que ela compreenda a mensagem. Created using Powtoon.
Vamos lá então? Qual é a linguagem da arte? Nós estamos vendo agora uma pintura rupestre, né? A gente sabe que na pré-histórica o homem usava essa linguagem, tá, para sinalizar alguma coisa que estava acontecendo naquela região, no local onde eles estavam vivendo. E a gente sabe que a arte rupestre, né, que nós conhecemos como arte hoje, pode ajudar a entender de como a linguagem humana ela evoluiu, tá? As linguagens artísticas dividem-se em artes visuais, teatro, dança e música. Artes visuais. Olha que arte visual linda, né? Se eu não me engano, esse painel, ele tem lá no Rio de Janeiro, ali onde era o antigo cais do Porto, ali onde tem perto, ali próximo do Museu do Amanhã. Se eu não me engano, tem essa no Porto Maravilha, melhor dizendo. Agora o local foi urbanizado, é chamado como Porto Maravilha. Essa arte, se eu não me engano, está lá. Então vamos lá, falando sobre arte visual. As artes que normalmente lidam com a visão como seu meio principal de apreciação, costumam ser chamadas de arte visuais. Consideram-se as artes visuais as seguintes: pintura, desenho, fotografia, gravura, cinema. Além dessas, são consideradas ainda como artes visuais a escultura, a instalação, a arquitetura, a novela, o web design, a moda, a decoração e o paisagismo. Teatro. O teatro é uma arte em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividades com auxílio de dramaturgos, diretores e técnicos, que têm como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimento no público. Música. Dentro das artes, a música pode ser classificada como uma arte de representação, uma arte sublime, uma arte de espetáculo. Dança. A dança é uma das 3 principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Vamos pensar juntos? O que nós podemos concluir, né, que o surgimento da linguagem é um fato fundamental na história humana. Com certeza não seria possível a organização dos seres humanos em sociedade sem a linguagem, né? E vice-versa. Isso indica que a linguagem e a vida em sociedade com certeza deve ter surgido praticamente ao mesmo tempo. Vamos lá, módulo 2, linguagens da arte. Aqui na apostila, vamos dar início agora, falando um pouco sobre, nessa primeira página, na página 19, ela fala sobre a questão do cinema, né, que faz parte das artes visuais que nós vimos lá na aula 2 da semana passada. E vem aqui nesse quadrinho falando o seguinte: em um filme, as palavras necessárias para contar uma história não estão presentes somente nos diálogos entre personagens. A palavra também está presente ao criar o roteiro, escolher a trilha sonora, orientar a produção, câmera, luz, figurino, e é utilizada para dirigir os atores e editar as filmagens.
a palavra serve ainda para promover e para analisar o filme. Nesse módulo, nós vamos ver, né, que as pessoas falam e escrevem, ou seja, utilizam da linguagem com as mais diversas intenções. A gente sabe que o cinema, né, a arte, essa arte visual, né, que é o cinema, que está dentro dessa categoria, ela nos mostra muito, ela consegue ser bastante impactante, muitas das vezes até mesmo realista, que possa até ser tão realista que ela acaba chocando as pessoas e despertando nas pessoas uma consciência, né? Ou seja, na questão da preservação da natureza, de respeitar o ser humano, de respeitar os seres vivos, enfim. O cinema ele tem essa capacidade, né? Essa arte visual, ele tem essa linguagem de passar, muitas das vezes, de uma forma positiva, uma linguagem mais concreta e mais impactante, porque parece muitas das vezes a nossa própria realidade que nós vivemos, tá? Sabemos que o cinema tem várias categorias, né? Ficção, comédia, romance, tem todos os gêneros, né? Mas a gente sabe que o cinema ele tem essa capacidade, né? Essa arte visual, ela tem essa linguagem da arte, claro, de passar para nós coisas muito positivas, tá? Vamos lá então, discussão na página 20. De maneira geral, podemos dizer que comunicar significa transmitir ou receber uma mensagem por meio de uma linguagem. Este ato pode ser feito de diversas maneiras e por muitos seres vivos. Os golfinhos, por exemplo, se comunicam por meio de assobios e sons. E já os seres humanos podem se comunicar por várias formas, falando, escrevendo, gesticulando, produzindo imagem ou sons. A tudo isso podemos chamar de linguagem. Mas será que a comunicação é feita sempre com o mesmo objetivo? Quando topamos o dedão do pé em uma pedra, por exemplo, podemos gritar ou xingar, ainda que não haja ninguém ao lado para ouvir. Depois podemos contar o que aconteceu a outra pessoa. E mais tarde, passando a dor, podemos até brincar com a situação e rir do acidente. Em todas essas situações, estaríamos nos comunicando a respeito do que aconteceu, com finalidades distintas, extravasar, compartilhar e relembrar. Aqui eu achei muito interessante da questão que todos os seres vivos, né, possuem diversas maneiras de se comunicar. Eu achei interessante essa reportagem aqui, a gente está vendo o milharal, né, o milho, e aqui no cantinho vem falando algo muito bacana, que numa universidade lá na Suécia descobriu que os pés de milho eles conseguem se comunicar por meio de suas raízes, está dizendo aqui, né? Quando eles detectam que outras plantas, né, estão invadindo o seu espaço, e eles ao detectarem isso, né, que existe um invasor ali, eles começam a crescer mais rápido, disputando o espaço e os recursos dos solos. Olha só que interessante, né? Como a ciência ainda tem que avançar e descobrir novas formas de comunicação que os seres vivos, né? E a gente sabe que o nosso planeta ele é algo fantástico, né? Existe várias espécies que ainda não foram nem descobertas pela ciência. Mas é muito bacana a gente aprender, né? Como tudo tem um significado, né? Nada está aqui nesse planeta sem ter um significado. E claro, a ciência ela vem desvendar e mostrar para nós, como nós vimos nessa reportagem aqui, nessa universidade lá da Suécia, descobriu que o milho, o pé de milho, eles conseguem se comunicar entre eles através das raízes, tá? Vamos lá, então? Falamos um pouco da linguagem, né? Como surgiu tudo isso, e também um pouco da linguagem da arte. O cinema é considerado a 7ª arte, e eu faço uma perguntinha para vocês lá no Plural, no portal do Plural Maestro, tá?
Então pensa num filme que tem a ver com essa realidade que nós estamos vivendo hoje no mundo todo, ok? Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.